Uma boa noite a todos. Aqui é Marcos Wunderlich, do Instituto Olos, sou presidente desse instituto e já temos esse instituto há 31 anos e trabalhamos com formação de pessoas, em formação em mentoria, formação em coaching, né, e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes. E nós estamos também aqui nesse grupo GMA, Grupo de Mentoria e Autodesenvolvimento do Instituto Olos. Já estamos com 560 membros aqui e todas as quartas-feiras nós fazemos uma palestra, né? Hoje é uma palestra com Paulo Nascentes. Paulo Nascentes de Brasília, é um grande amigo meu já, ele foi meu aluno, né, na formação de mentoria e online, né? E essa amizade perdurou até hoje e hoje eu convidei, né, o Paulo para fazer essa palestra aqui de escrita essencial, tá? Eu não vou ler o currículo dele porque é muito extenso. E eu acho que já passo a palavra para o Paulo para ele poder começar então a sua palestra, tá ok? Então, quando está com a palavra, Paulo. Boa noite, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritos. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui. É, Essa alegria a que eu me refiro é a alegria Ananda, é uma alegria de outro nível, né? E o coração muito grato pelo convite honroso do Instituto Olos, do professor Marcos, e o agradecimento a cada um que está doando seu tempo para estar aqui conosco. Eu vou começar com uma pergunta. A aula é dialogada, então eu posso fazer perguntas, vocês podem me fazer perguntas, e eu gostaria de combinar até que horas vai, porque eu quero parar pelo menos uns 15 minutos antes para a gente bater papo depois dos slides, tá certo? Tá Então, certo? qual é o teto, até que horas? 21 horas. 21 horas. Então, quando for aí 15 para as 9, pode soar a campainha assim que opa, onde tiver a gente termina, porque a gente já terá feito um olos. Isso é que é Ótimo. importante, né? Bom, então combinado isso, eu posso dizer que no meu currículo faltou colocar, eu não vou ficar repetindo o currículo acadêmico, porque não vem ao caso, mas o currículo não acadêmico, por exemplo, é o Escrita às Avessas, é o Percurso às Avessas, é o livro que você está procurando. Então, mas falar, por exemplo, do currículo não acadêmico, como o fato de que eu tenho 2 filhos e 4 netos, um casal de netos do filho mais novo e do filho mais velho, né? Esses já são universitários e tal. Isso é parte do currículo. Outra parte do currículo que eu mencionei, né? Eu tive a honra de ser aluno de Pierre Weil, de Roberto Crema e de Regina Fittipaldi. Isso na formação holística de base na Unipaz DF. Isso não está escrito aí. Outra coisa que eu acho que tem me engrandecido muito, tem me ajudado muito, é que eu sou estudioso da dinâmica energética do psiquismo, escola fundada por Teda Basso e Aida Pustilnik. A Teda Basso é uma jovem de 99 anos. Está lá, está firme, em São Paulo. E a Aida Pustilnik é só 10 anos mais nova, 88. Por falar em idade, se eu perguntasse a vocês, principalmente as mulheres, a idade, poderia ficar meio assim. Mas na hora, se alguém perguntar a idade para a gente, é bom a gente lembrar que nós temos 15 bilhões de anos. Que a gente vai
nos genes. Os genes que me constituem são muito antigos. Estão lá os meus antepassados, né? Eu sou vegetal, fui um dia, eu sou uma célula desse planeta, pertencendo ao reino animal. De Homo sapiens sapiens já tem alguns milhões de anos, mas como mundo vegetal, nós já estávamos aí nesse planeta. Como mineral, o mineral que me constitui são os minerais do planeta Terra, não é verdade? Assim como eu sou filho da Terra, uma célula deste planeta e das estrelas. Sei lá onde é que eu já estive, não faço a menor ideia, mas também não vem ao caso aqui, não. É, tive a alegria de ser convidado pelo professor Marcos para participar desse livro, Mentoring, Coaching, Advice, humanizado ISO, com ferramentas holossistêmicas, e na página 231, quem ainda não comprou pode comprar, que vale a pena. São muitos artigos, 20 e tantos artigos, e o meu, na página 231, é Mentoria Centrada no Ser, que implica preparação, centramento e isomorfismo. Eu acho que eu estou numa fase de vida, celebrando os netos, por exemplo, que eu estou em pleno isomorfismo, ou no isomorfismo possível, né? E o centramento, o que que a gente pode falar do centramento? Não, vamos direto para a palestra, chega de currículo. Olha só, a pergunta primeira que eu faço é o seguinte: procurem se lembrar da aproximação de vocês em relação à nossa língua. Vamos começar com a língua falada. A falada chegou primeiro. Vocês tinham 2, 3, 4 anos, eu também, e começou, por imitação, a falar o idioma disponível, ou os idiomas disponíveis, né? Vocês se lembram quando vocês começaram a falar? Começaram a andar? Mais ou menos, não lembro. Tem gente dizendo que não, tão jovem. Olha só, eu lembro que eu caía de bunda no chão. Isso eu ainda lembro. Então, é ensaio e erro. A vida nos ensina por ensaio e erro. A gente aprende, bota um pé na frente, bambaleia, bamboleia para lá, para cá, aí cai sentado. Mas tem uma persistência muito grande no ser humano. Ele foi programado para andar, então ele se levanta e vai em busca do primeiro apoio que ele tiver. Às vezes tem a mão do pai e da mãe, ele vai e se agarra ali, se agarra onde puder, ou o móvel da sala, mas ele vai andar. Fala é a mesma coisa. O idioma que estiver, ou os idiomas disponíveis para ele, ele vai, por imitação, falar. E ele vai por ensaio e erro. Mãe, não foi isso que eu dizia. Ele usou um verbo regular, aí está na regular. Então, eu não fazia, não, mãe. Não fui eu que fazia isso, não. Então, começa a experimentar. E a sociedade vai dizendo: não, meu filho, não é fazia, é fiz, eu não fiz. Ah, e ele conserta e vai falando umas bobagens de vez em quando. Eu continuo falando as minhas até hoje, né? Porque estou mais velho, estou mais livre também. Certo. Agora, o que, que tem isso? Esse é a entrada no mundo do a entrada no mundo da língua pela língua falada. Mas a modalidade escrita, lá pelos 5, 6, 7 anos, vai chegar. E aí é um Deus nos acuda, porque a representação escrita da língua portuguesa é terrível. Já houve um monte de reformas ortográficas e a gente nem lembra qual foi a última. Tem acento, não tem acento, folha, não tem acento, tem, essas coisas todas. E aí as pessoas falam uma bobagem, que é assim: eu não sei português. Calma, não é que você não sabe português, você pode não saber a convenção ortográfica.
Isso não é a língua. Você pode não saber algum detalhe da gramática, mas se você se comunica oral e por escrito, você sabe português. Agora, a comunicação por escrito é um desafio para a vida toda, porque o léxico, por exemplo, se você vai no dicionário do Aurélio ou do Antônio Wise, é dessa idade. A gente passa a vida toda e não consegue usar aquelas palavras todas, elas estão disponíveis, né? Então, como é que foi para vocês? Cada um já pode falar, quem quiser, não é obrigado, mas como é que foi para vocês a entrada no letramento, a entrada na modalidade escrita que nos deu acesso à cultura? Como é que foi? Não, não empolguei, não. Ninguém quer falar. Tudo bem, tudo bem. Ah, Paulo, houve assim, eu lembro que eu, né, comecei no primeiro ano primário, né? Então, Sim, a professora dava um lápis para a gente, tinha que ser lápis, não podia ser é, caneta. Era é, caderno de caligrafia, né? Um caderno especial de caligrafia. E aí a gente primeiro foi as letras, primeiras letras, A, B, né? Depois juntava um pouquinho, aí aquilo foi indo, foi o ano inteiro, assim, para alfabetizar alguma coisa, né? Até começar a ler alguma coisa, né? isso. Então, leitura e escrita vêm muito juntas, porque É. uma alimenta a outra. Mas a escrita em si tem desafios na hora de montar um texto, fazer um texto, e que é importante na vida profissional, na vida pessoal, na vida doméstica, a gente tem que estar fazendo texto, né? Na vida pessoal. Quem é que se sente muito à vontade fazendo texto e quem é que fica com o lápis assim na boca, pensando, pensa, as ideias não vêm, ou então vem muito, tantas ideias que não sabe por onde começar. Como é que é essa coisa de montar o texto? É fácil? Podem falar, e já aqui é diálogo. A gente percebe que torna-se fácil montar um texto quando a gente tem um conhecimento da escrita, porque aí esse pensar, eita, essa palavra está correta, isso aqui está dentro do contexto que eu quero falar, será que eu estou escrevendo algo que a pessoa que lê vai entender? Eu acredito que vem essas dúvidas, né? Estou sendo o mais clara possível, né? Acho que vem isso aí. A gente tem um pouco de dificuldade ou insegurança, mas a leitura, né, a prática da leitura, pelo menos comigo, acontece dessa forma. Ela nos dá segurança para ter uma escrita mais precisa, mais, sei, didática também. Não acho que uma didática, mas mais precisa mesmo. Perfeito. Perfeito, porque ela colocou um dado, dá uma certa insegurança na hora de escrever um texto, porque as cobranças sociais são grandes e a língua, especialmente a escrita, tem suas sutilezas e você tem coesão. O texto saiu coeso, saiu coerente. O que eu estou dizendo aqui em cima está defendido aqui embaixo, então tem que ter uma organicidade no texto. O texto é uma ciência. Bom, eu fui professor na UNB e acabei indo para a área de prática de texto, de trabalho com texto, principalmente, e de lá eu percebi que como é agudo para o garoto que vai fazer um TCC, vai fazer uma monografia, escrever sobre aquilo que ele sabe, que ele estudou, mas a insegurança, essa é a palavra, a insegurança que dá encarar a folha em branco e dali fazer uma monografia de 20, 30 páginas. Um trabalho com princípio, meio, fim. Então, eu fui parar nessa área e alunos chegavam. E aí eu fui descobrir, estudando a didática do ensino de redação, o quanto tem sido falho. Nós somos, em geral, produto
de uma didática de ensino de fazer texto terrível. E aí eu fui estudar um pouquinho. Começa que, em geral, quando alguém pede para a gente fazer um texto, a gente já pensa no texto acabado, no produto final, a gente pensa no produto e se esquece do processo. Ah, aí eu falei, tem uma chave aí. Um dia bateu na minha mão um texto chamado Escrita no Ritmo Pessoal, em que ele levava a gente a escrever tudo que viesse à mente. Vocês já viram um cantor tocando violão? Ele já começa assim, direto com a plateia, ou ele vai afinar um instrumento, ouvir os acordes, ficar íntimo do seu instrumento? Um orador pode, na preparação, dizer umas sílabas sem sentido, solta a musculatura, deixa tudo à vontade, faz uns exercícios corporais. Bom, aí eu acabei criando um método que se chamava escrita no ritmo pessoal, que incorporava algumas técnicas de escrita expressiva. E evoluiu para a escrita essencial. Era muita coisa para falar, eu chamei de escrita essencial. Então, esse método que nós vamos ver já já, ele é fruto de uma experiência dialogada com o aluno, até um texto sair razoável. Primeiro, a gente tem que lembrar que um texto, a gente quer chegar no ponto de comunicação, a comunicação estar boa. Porém, se a gente levar em conta que o texto antes é uma expressão do ser essencial que eu sou, porque sabe o que acontece? O ensino de redação faz com que a gente faça textos do pescoço para cima. Ensinam fórmulas. Na introdução você escreve assim, assim, faz 2, 3 parágrafos, depois você desenvolve o tema, depois você conclui. Eu tinha um professor que falava, não, fazer redação é muito fácil. Começa no título e começa o texto com a letra maiúscula. Termina com ponto final. Mas, professor, e no meio? No meio você escreve umas coisas aí. Olha a pedagogia da redação. Não ajudava muito, né? Mas quem falava isso me ajudou muito na pedagogia da redação, porque isso era gozação dele. Bom, as etapas desse método escrita essencial são, que eu fui introduzindo, aquecimento. Então, é aquilo que quem vai dar um show vai afinar o violão primeiro, ninguém entra num campo e sai jogando futebol ou vôlei. Não. Faz o quê? Começa a chutar para o gol, aquece, corre no mesmo lugar, o goleiro precisa se aquecer. Então, 3, 4 chutam ao mesmo tempo, ele vai numa. Se entrar algum gol, ele não está nem aí, ele está se flexibilizando, percebe? Então, eu não estou preocupado com o público. A primeira etapa é aquecimento. Aí nós vamos para a respiração, porque eu tenho que fazer o meu texto respirar, eu tenho que estar respirando num alinhamento, num centramento, percebe? Eu vou para o meu centramento, e o centramento a gente sabe que tem pelo menos 3 centros, né? Cabeça, barriga, rara, o tantien, né? E o coração no meio. Texto sem coração é muito tecnicista, é muito cerebral, não agrada, não. Não estou dizendo que todo texto tem que ser beletra, texto, veio em Esperanto, texto literário, não necessariamente, mas então a gente faz um trabalho de respiração, movimentos corporais. Segunda etapa,
escrita no ritmo pessoal. É a expressão, não é a comunicação ainda, não é texto para valer. A gente escreve durante 10 minutos tudo o que vier à mente. Depois eu desço a detalhes. Terceiro, vem a produção textual em si. Aí já com vistas à comunicação. Aí a gente vai fazer os ajustes. Quarta, que é a produção textual, já com vistas à comunicação. E quinta, eu me cansei de levar redação para casa e eu corrigir, perder o fim de semana corrigindo e ninguém dá bola para aquilo, então eu passei a corrigir numa roda de conversa. Lê aí o seu texto. Aí eu podia ver coesão, coerência, se o texto está saindo de um lugar, está indo para o outro, enfim, qualidades do texto que eu podia passar isso para a turma. Agora vamos direto ao. Vou aqui, share, stop share. Onde é que está o share? Está aqui. Aqui. Ah, não, já está. Acho que já está. Cadê? Uai, cadê, moço? O texto. Vamos abrir ele outra vez. Está aqui. E agora a gente compartilha. Compartilhamento. Eu vou ter que minimizar aqui, deixar aqui no cantinho. Pronto. Então, transições, apresentação de slide do começo. Aqui está. Então, agora é só ir clicando. Bom, arte-terapia. Quando a gente fala em escrita expressiva, eu vi que isso faz parte das técnicas de arte-terapia. Assim como você tem desenho, que é pré-verbal, pintura, recorte, colagem, etc., etc. São várias técnicas. Uma delas, que você pode trabalhar com arte-terapia, é escrita não comunicativa, escrita expressiva, né? Então, na arte-terapia se chama escrita expressiva. Escrita essencial e tem aí o nome do autor. Deixa eu botar aqui para o lado de cá. Ok? Vamos mais adiante. O que é possível, o que a prática de escrita durante 10 dias pode nos trazer? Autoconhecimento, porque você vai para o seu interior e vai pensar você mesmo quando está escrevendo o bota fora de 10 minutos. Depois você rasga, queima, etc., mas você faz o aquecimento, né? Autoconhecimento. Autotransformação. Acho que o autoconhecimento é para autotransformação, senão não tem graça. Centramento. Quando você está se preparando para estar inteiro para fazer um texto. Mais autonomia, já que você fez um alinhamento cérebro, coração, barriga. Redução do estresse, você escreve tudo que precisa sair da vida agitada. E saúde mental, eu tenho constatado. Vamos mais. Então, gente, eu vou convidar vocês para ficarem na pontinha da cadeira e darem uma espreguiçada, assim, ó. Tem gente que chegou do trabalho, eu mesmo trabalhei e estive esquentando a cabeça com o computador até agora. Faz careta, se estica. Não, quem tem medo de careta, fecha a câmera. Quem não tem, como eu, não tem medo de careta, não. Então, abre a câmera. É bom a gente ver olho no olho. Ok. Agora, sinta o corpo. Vamos sentir o corpo no seu ritmo pessoal, ok? Solte o ar.
solte todo, mas retém vazio. Pouquinho só. Inspire e relaxe. Relaxa mais. 3 vezes. Nós vamos fazer isso que eu fiz agora por 3 vezes. Então, estamos preparados? Eu vou contar pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Então, por que a gente começa pela expiração? A expiração é a mais voluntária delas. Se você tiver esvaziado, o ar vai que vai entrar. Então, a inspiração vem. E inspiração tem 2 sentidos, pelo menos. É o ar que entra e as ideias novas que eu quero escrever um texto vêm por inspiração, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer esse movimento aqui. Solte o ar por 3 vezes. Então, vamos começar. Solta, nós temos um ar residual, sabe? Mesmo quando a gente expira bastante, ainda sobra 1/3 do pulmão baixo, vazio. E quando a gente encher, a gente começa pela barriga. Enche, é igual a garrafa, enche embaixo, né? Uma garrafa bojuda, essa garrafa que tem barriga, quando você enche, ela enche embaixo. Depois é que vai encher em cima. Essa respiração de militar, que é peito para fora, barriga para dentro. Não, não é essa, não. Pode ser bom lá para eles. Mas, então, vamos começar? Primeira vez, solte todo o ar. Expira e joga fora tudo que é velho na minha vida. Solta mais e mais. Segura um pouquinho. Inspira. Barriga, depois em cima. Segura um pouquinho com o peito cheio, barriga cheia. Dá uma descansada para a gente fazer pela segunda vez, começando pela expiração. Solte o ar e mais, completo. Deixa tudo que não serve. Inspira, embaixo, depois em cima, relaxa. Sinta o corpo todo relaxando. Fique com a consciência no corpo. O que está acontecendo enquanto eu estou fazendo isso? Ok? Terceira vez, solta o ar. Deixa passar na garganta, aquele arrascado. Soltou. Eu estou quase sem voz. Inspira a barriga, inspira peito, relaxa mais. O que muda? O que eu percebo que muda? Eu fiquei com mais silêncio? Silêncio interno? Chegou? Fica no silêncio um pouquinho. Muito bem. Vamos voltando aos pouquinhos. A gente tem a tendência de fechar os olhos, a gente vai para devaneio, a gente pode ficar com o olho a 45 graus, ficar consciente no corpo, percebendo essa respiração consciente fez o que comigo? Em termos de sensações físicas, deu calor, deu frio, deu calma, deu agitação, tem mais conforto. O que aconteceu? Todos são livres para falar. Por favor. Walter. Realmente mais tranquilidade, né? Nós penetramos dentro de nós mesmos, relaxamos, e esse relaxamento traz uma paz, uma tranquilidade e alivia a cabeça. Muito bom. Como eu sou cientista, eu escuto, não comento nada,
e vamos ouvir outra pessoa falando sobre isso. Então, alguém teve essa sensação de relaxamento corporal e de mais plenitude, mais tranquilidade? Quem Ô, mais diz Paulo, alguma coisa? Sim, Paulo, Márcio, fala. eu senti com esse exercício de respiração uma maior, vamos dizer, harmonia, uma harmonia corporal, assim, né? E que leva a um exato conforto, né? Como você Há um falou. conforto. Isso é sensação física. É bom começar por aí. Calor, frio. O que que muda no meu? Porque a gente está falando de percepção, consciência no corpo. É disso que nós estamos falando, ok? Eu acho que é Então, muito isso que você importante traz é muito importante, Márcio. Fala. essa harmonia que a gente pode exercitar a partir desse processo de respiração. Eu vou usar o termo aí da tua palestra de respiração consciente, né? Sim, É um exercício muito bom. Eu acho que isso, sempre que eu tenho a oportunidade que você me dá agora de exercitar isso me faz muito bem. Em termos de, eu acho que o que eu sinto exatamente é uma harmonia corporal perfeito, entre o perfeito. físico e o mental e o espiritual, assim, uma harmonia plena. Começa a alinhar os corpos, né? Os corpos internos começam a alinhar. O seu emocional fica mais tranquilo, não fica agitado, o sentimento você está no coração, todo o corpo mental ganha clareza. A gente ganha clareza nos diversos níveis que nos constituem. Esse é um subproduto também. Subproduto não, é um produto, não é um subproduto. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa da sua percepção com o exercício? Senão, eu passo para o próximo slide. Os tímidos também podem falar, mas não precisa ser agora, pode falar depois. Vamos em frente. Ok. Olha, aqui nós estamos entrando na segunda fase. Escreva sem parar durante 10 minutos. Eu aconselharia as pessoas a fazerem isso durante 10 dias. Tira uma hora de manhã ou à noite, quando vai dormir, escreve tudo o que vier à mente. Eu vou esclarecer aqui. Está na mente? Escreve. É um esvaziar da mente. Depois desse exercício respiratório, a gente pega um lápis e agora, não vai ver se é com S, com Z, você vai rasgar, vai jogar fora, vai fazer o que quiser. É é aquele chute que tanto faz se foi gol ou não foi gol, a partida não está valendo ainda, percebe? Então, está na mente? Escreva. Não vamos fazer 10 minutinhos, eu vou deixar aqui para vocês. Algum bloqueio? Se vier um bloqueio, eu vou ficar com a caneta na boca e pensando, não, eu não quero ir para o pensamento, eu quero continuar. Então, você continua escrevendo se vier um bloqueio, repete a última palavra ou frase até vierem novas palavras e frases. Pode ser palavra solta, tudo que está na mente. Joga, é um bota fora por escrito. Vai escrevendo, escrevendo. Ah, vou pensar. Não pensa, não, porque você não tem que mostrar isso para ninguém, ok? Outra característica, não julgue. Não julgue. Tudo que vier. Uma vez eu estava no colégio militar, o aluno perguntou: professor, eu posso escrever palavrão? Eu via que ele não começava. Falei: meu caro, você não vai escrever nenhum que eu não conheça. Fica à vontade, depois você vai rasgar, vai queimar. Acho que ele estava com medo da surra do pai. Foi no colégio militar. Mas não. Então, agora eu vou. Não julgue, prossiga.
Escreve essas palavras aí só para dar um aquecimento e prossegue durante 10 minutos. Eu vou ficar aqui e vocês vão escrever. Alguém tem alguma dúvida do processo? Isso é escrita como processo, não é como produto. Alguma dúvida? Então dá para cumprir isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Está na mente, escreve. E escreve, escreve, escreve. Vem um bloqueio, em vez de brigar com o bloqueio, repete a última palavra, a última frase, fica repetindo. E a gente sai desse looping. Vai acabar prosseguindo sem ficar parando para pensar. Não pode parar, tem que continuar escrevendo. Então, repete a última palavra. Não julgue. Se você escreveu, como exemplo, privilégio, naufrágio, argila, enigma, fragmento, gaiola, liberdade. Olha que nada tem. Gaiola e liberdade tem a ver, né? Dentro, fora. Mas não precisa ter ligação de sintática nem de sentido. Deixa vir. Podemos começar 10 minutos? Todo mundo pronto? Eu esqueci de avisar que poderia trazer lápis e papel. Eu vou ter que buscar a caneta. Tudo bem, de 10 minutos a gente faz em 8, não tem problema. Se quiser pegar, fica à vontade. Eu já conto 10 minutos, quem começar vale 8 também. Isso.
Ok, tempo. Tempo. Onde estiver, pode parar, porque isso não vai ser para mostrar para ninguém. É um bota fora mesmo. Quanto mais desorganizado tiver saído, mais você foi para a autenticidade, para o encontro do eu essencial que a gente é, né? Então a ideia é essa, é deixar que esse eu essencial escreva muito à vontade. Vamos prosseguir um pouquinho, mas antes de prosseguir, eu queria abrir aqui. Vamos para a plenária um pouquinho antes de prosseguir. Eu já vi onde é que. Aqui, estamos todos juntos na plenária. Se vocês quiserem, seria bom a gente abrir, porque eu não vou perguntar sobre o texto, porque isso não é texto, isso é expressão, né? É processo, não é produto. Não é produto. Então, não importa o texto, mas importa o processo. Como é que vocês se sentiram fazendo isso? Eu abri aqui a tela. Eu abri, não, sumiu todo mundo. Ih, achei. Pronto. Estamos nos vendo. Já. Ok. Alguém gostaria de comentar como é que se sentiu, brevemente, como é que se sentiu, onde que foi, que instâncias foram acessadas? O Paulo, assim, ó, eu comecei a escrever, né? E, e para mim foi simplesmente escrever. Eu vou escrever e fim de papo. Não vou analisar por quê, não sei o quê. Eu só vou escrever seguindo a palavra por palavra aqui e simplesmente fazer. Foi legal, assim. Foi bom, se sentiu bem fazendo isso. Sim, Legal. É tão bom a gente fazer uma coisa dessa que não é para entregar para nota, né? Porque, em geral, isso daí já seria uma redação, já. 10 minutos, você tem tanto tempo, né? Já começa pelo produto e não faz esse processo. Nós estamos falando é disso. Eu vou voltar aqui a minimizar a tela, nosso grupo todo, para. Não, é só botar para o lado. Vamos lá. Para eu poder. Tá, agora tá. Seguir no slide. Está aqui. Pronto. Cadê o slide? Gente, esse negócio de dar aula com esse. Está aqui o slide. Eu tenho que tirar isso da frente, botar aqui. Ok. Bom, foi feito. Agora vamos prosseguindo. Solte a voz e a emoção. Cante. Aí entra o estímulo emocional. A gente pega uma canção de Djavan, Chico Buarque, Milton Nascimento, qualquer um desses, não sei quem, o cantor que a gente gosta. Ouve música clássica, alimenta o espírito para descansar também. Então, nós não vamos fazer agora, mas a gente, na turma, bota o povo para cantar ao som de Djavan, por exemplo, de Milton Nascimento, qualquer um deles. Ok? Prosseguindo. Aqui tem uma lista de canções que eu tenho usado. Sonho Impossível, Chico Buarque, na voz de Bethânia. A lista, faço uma lista de grandes amigos, Oswaldo Montenegro, Retomada, de Flávio Fonseca e Paulo Nascentes. Isso é uma letra minha que o Flávio musicou. Oração ao Tempo, Caetano, Cajuína, Timoneiro, Paulinho da Viola, pois em mar de nevoeiro leva o barco devagar.
Então, essas letras vão entrando e vão dando assunto. Força Estranha, Gal Costa, O que é o que é? Maria, Maria, Aquarela, Se Eu Quiser Falar com Deus. Trabalhei muito com essa letra do Gilberto Gil, que é fantástica. Drão, O amor é como um grão, que nasce trigo e morre pão, que morre trigo e nasce pão. Você não entende nada. La Belle de Jour, ao seu Valença. Mania de você, coração bobo, coração bola, ao seu Valença. Vamos lá. Aí vocês vão imaginar, por causa do tempo, que se embeberam disso aí. Agora sim, crie o seu texto e se comunique. Esse texto é o produto. E aí eu vou deixar depois esse material com o Marco, ele já tem. Escreva a partir das palavras. Aí vem qualquer proposta de texto livre das emoções vividas. Conte um causo real ou inventado, arrisque um poema, defenda um ponto de vista, conte o seu sonho impossível, né? Sonhar, mais um sonho infinito, e por aí vem. Lá em Minas, nós diz o seguinte: quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto. Em Minas é assim, uai, só, isso já não é narrativa de ficção? Perguntou o Mineirinho das anedotas. Em Minas se diz, larga a mão de ser besta, conta um caos aí. Indaguei dele. E posso mentir? Ele não titubeou. Um tiquinho pode, uai. Você que sabe. Narrativa, o que é? É uma sequência de ações, de verbos, contando um acontecido, verdadeiro ou inventado. Mas pega leve, nós vamos fazer agora só 6 linhas. Então, eu começo propondo que o sujeito escreva um texto de 6 linhas, depois ele chega a 10, depois ele chega à dissertação de mestrado dele. Do 2º ao 10º dia, hoje foi o primeiro. Quem for fazer vai ter um programa todo, completo, um curso completo. Então, do 2º ao 10º dia, depois de escrever 10 minutos, aí cria uma personagem, inventa como ela é, as manias, o jeito de ser, inventa um caos, já que pode mentir, né? Ao final, põe um título e publique no seu blog. Faz um blog de coisas escritas. Se quiser, me mande uma cópia, que lhe dou dicas de beneficiamento textual. Que tal montar um e-book? É uma ideia. Vamos em frente. Pincele um quadro por escrito. Agora você vai ser um pintor, vai fazer um quadro, mas por escrito. Na narrativa abundam os verbos que vão contar as ações das personagens. Na descrição, são os adjetivos que ornamentam cada substantivo. Use as cores certas, ou seja, palavras bem escolhidas. Você está descrevendo, você tem um público, então aí tem que caprichar. Imagine-se um corretor ao vender uma casa. Que qualidades vai ressaltar? Ou o vendedor de carro, que vantagens terá o comprador? Entra aqui a descrição. Por exemplo, se o Marcos fosse descrever essa casa bonitona que ele está aí, ele ia falar desse espaço, é quase como uma fotografia. A narrativa é um filme que você conta, as ações vão passando. A descrição são quadros, narrativas, né? Narrativa de descrição. E aí entra a descrição, seja publicitária, científica, literária, não importa. Para cada uma das suas 10 narrativas, quem fizer o programa de 10 dias, acrescente a descrição de lugar, onde é que se passa a cena, personagem, qual o ambiente da narrativa? Tristeza, um sítio, como está o Marco agora hoje no sítio? Como é que é? Bom, vamos em frente. Analise cada ponto. Se for dissertação, você precisa analisar cada ponto, argumentar. Qual a tese? Você quer provar o quê?
o que que encabeça o teu aviso para o leitor? Ó, eu vou falar aqui de escrita essencial. Pronto, já abri o texto. Agora eu vou dizer, eu quero mostrar que esse texto serve para autoconhecimento. Os benefícios são tais, tais, tais. Pronto, já fiz o primeiro parágrafo. Agora eu vou desenvolver e vou defender meus argumentos. Então é isso. Qual o tema? Defenda com sabedoria a sua ideia, genial, que eu sei que é genial, a inocência do seu amigo, você defende, uma nova e mais vantajosa maneira de fazer o que sempre se fez, mas você bolou um jeito novo. Agora é dissertativo argumentativo o teu texto. Sua argumentação é cuidadosa? Tem consistência os seus argumentos? A linguagem é elegante, precisa, convincente? É mais importante porque o corretor do computador faz até as correções ortográficas todinhas, até gramática ele faz. Vamos em frente. Bom, agora, treino é treino, jogo é jogo. Então, eu gostaria de deixar vocês com isso aqui, como se a gente tivesse com as telas todas abertas. Eu não vou abrir, porque eu não sou hábil nisso, mas é o seguinte: vocês estão vendo a primeira gravura, expressão oral. Para levar para a escrita, a gente conversa com quem é o aluno. O que, que daria para falar do primeiro? Essa moça aí, o que, que tem nessa gravura? Primeira gravura. Enumeração. A moça mexendo numa mala com coisas dentro. Uma possível viagem ou retorno, mas talvez seja viagem. E o que, que mais se vê? Uma moça mexendo na mala, sozinha. A gente vê Muito castanha. obrigado. É, Está em cima da cama, está no quarto. em cima da cama, no quarto. Agora você pode inventar que foi um casamento desfeito. Por exemplo, ela está indo embora, não sei, ou vai viajar com férias, aí você deixa o aluno livre para criar o que ele quiser. Agora vamos falar um pouquinho. Esse moço que está na outra, não sei se eles têm relação com o outro, não. Se o teu texto quiser que tenha, tem. Mas quem é esse moço? O que vocês percebem nessa fisionomia? Ele está como? Na minha visão, ele está triste. Parece estar triste, Parece estar descabelado, triste, né? Ele está lá com pegou o o gatinho dele, gatinho, né? Está carente, tá? carente. Talvez recém se divorciou daquela moça lá. Pode ser. Olha a história aparecendo. Então, depois é só criar mais uma personagem. Pode criar um terceiro aí, ou uma terceira. Já cria logo um conflito, né? Um triângulo É, amoroso. o Não conflito importa. é o gato é o conflito. O gato é o Ele, conflito. o gato é dela e ela não E vai, e ele não vai largar o gato para ela. aí a gente vai, depois que a gente faz aquele aquecimento que a gente faz, essas coisas vêm, todo mundo quer falar na turma, os alunos falam, e aí isso é preparação ainda para escrever a escrita produto. Treino é treino, jogo é jogo. Narre, descreva, a gente continua no oral, porque a gente iria para o escrito, não vamos fazer. Narre, descreva, disserte, argumente, ou crie um poema. O que, que vocês veem no primeira gravura? Então, de Uma área de construção. carregamento. Oi? Área de, Área de então, carregamento de de navio, navio. alguma coisa, né? Olha que dá para falar muito. Você pode fazer uma dissertação sobre as exportações do Brasil. O tema está aí, te inspirando.
se você for dissertar. Se você ficar na dissertação, um homem, uma tarde assim, assada. E o segundo? Olha que liberdade, descalço na praia, Floripa, Uma cena de romance, né? uma cena de romance. Então, você bota a imaginação para funcionar nesse momento, ok? Adiante. E parece o Geraldo Alckmin, é um engenheiro lá, engenheiro elétrico, o que mais? Será que é aquele mesmo moço? Olha a segunda gravura, é aquele moço que está já começando a se recuperar? Ele agora parece estar tranquilo, se for o mesmo. Agora está dando graças a Deus ter se livrado da megera. Não é? Vamos em frente. Nesse momento, se você for dissertar sobre um tema, você vai ver qual é o tema, uma tese para você defender, um argumento ou vários argumentos, opiniões. Pode pegar opiniões de autores para reforçar o que você quer dizer, retoma a tese e conclui. Tem aí um plano de voo. Depois, treino é treino, jogo é jogo. Narre, descreva, disserte um poema, crie um poema. Aqui mais imagens para a gente se inspirar. Aqui também, cada um. O tema é livre, a gente pode provocar. Tema livre, gênero textual livre, escreva o que você está vendo. Conta a história desses dois aí, colegas de estudo. Estão se preparando para quê? Ok? Aqui, mais uma. Olha que bagunça. Quem não gostou dessa bagunça quando se formou, hein? Né? Continuando. Aqui é a minha versão que eu vou apresentar no Congresso de Salvador, Congresso de Esperanto, Essenza Vercado Artoterapio. E aí vou começar. Sento viam corpum, viam personam ritmon. E vai por aí afora, não vou falar. Quem quiser que vá lá na Bahia ver nosso trabalho. Olha, eu considero que a gente já pode ter terminado aqui a minha exposição, e aí sobra um tempo para a gente abrir a tela. Ai, sumiu. Cadê a tela? Onde é que abre a tela? ESC. Vou parar o compartilhamento. Agora eu vi todo mundo outra vez. Minha habilidade nisso aí ainda é de principiante. View Gallery. Todo mundo apareceu. Quem quis abrir, a tela abriu. Quem não quer, fica escondido. Vamos nós. Gente, é um método para resolver um problema. Aquele texto, aquela pedagogia de redação que me apavorava, em que o sujeito faz um texto cerebrino, da cabeça para cima, muito racional, tem a ver com o tipo de ensino que nós tínhamos para formar o engenheiro, formar A, formar B. É só formar e formatar a cabeça da pessoa. Não entra o coração, não entra o centro do ventre, não entra a vitalidade. Né? No sistema ISOR, a gente aprende aqui, barriga e coração. Bota coração. Então, esse escrever 10 minutos durante 10 dias, quem fizer, vai entrar num autoconhecimento maior e mais profundo, porque os outros não vão ser como esse agora, já vão ser, você está despreocupado, aí vem mais conteúdo para fora. Eu usava isso pedagogicamente, dei muito curso para professor de redação, de português e tal, na UNB, inclusive,
E depois eu trouxe para o meu consultório. Um dia a Ângela falou, ela fez aqui, né? A Ângela falou assim: olha, eu queria fazer uma anamnese com um cliente. Ô, cabra difícil! O cara não falava nada. Quase que eu tinha que arrancar no fórceps. A história dela, na homeopatia, tudo é muito importante, ela anota para caramba. E aí ela resolveu usar esse bota fora. Aí eu falei: olha, aí na terapia a gente pode fazer isso e depois o sujeito conversa sobre como ele se sentiu fazendo aquilo. E aí eu vou para a arte terapia, mando fazer um desenho, mando e vamos conversar sobre o que simbolismo está ali. O que simboliza esse triângulo para você? Para você. O que é esse triângulo na tua vida? E aí o papo terapêutico segue muito espontâneo. E a gente descobre em consultório coisas incríveis, coisas que o sujeito não tinha coragem de dizer. Mas como ele já disse para o papel e rasgou, ele já começa a estar mais íntimo desse conteúdo que estava no inconsciente. E aí ele trouxe para o consciente. Estou a postos para perguntas. Temos 20 minutos. Espero que a gente tenha. Vamos dar uma espreguiçada. Vocês ouviram muito conteúdo, está tudo embaralhado, né? É bom a gente ir para o corpo um pouquinho, respira. É por aí que a gente começa a redação. Chutando bola de araque para o gol, o sujeito do vôlei começa a dar cortado, o outro levanta, mas tanto faz se foi para fora da quadra, não foi. Esse, essa intimidade com o instrumento da escrita vai se dando nessa hora desses 10 minutos, escreve tudo o que você quiser. A pessoa pode palavra? Pode, claro que pode. Queima, joga fora. Bom, estou pronto para perguntas. Só vamos combinar uma coisa. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, se eu tiver o direito de dizer eu não sei. Aí pode perguntar. Ô, Paulo, Paulo, uma perguntinha aqui. Né? Nesse teu método, que eu achei extremamente interessante, muito bacana, vamos supor que um mentor ele recebe um mentorado e esse mentorado está muito confuso, ele está com muita dificuldade, com muita, né, está num impasse de vida, enfim, o cara tá mal. O mentor poderia aplicar essa técnica para a pessoa escrever durante 10 dias para ver se ela consegue ordenar sua mente e suas ideias? A resposta é: esse mentor estaria disposto a vivenciar durante 10 dias e escrever durante 10 minutos? Se esse mentor vivenciar nele mesmo esse método, pelo menos 10 minutos é merreca, É um como diz o tiquinho. amigo. Vivencia. É isso que eu diria. A resposta é: vivencia, vê em você, e aí cada mentor que está aqui vai decidir. Eu só decidi por esse método porque eu li um artigo científico numa universidade de Nova York, contava que ficaram numa imersão. Luiz Anderson, eu li na revista O Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz Amorque, que eu pertenci durante muitos anos. Então, ali tinha um depoimento, uma descrição de um experimento que foi feito. E o que aconteceu? Ela relata ali, relata no artigo, que eu botei o link, vocês podem ler depois, né? Está no material. As pessoas saíram do escrever no bota fora, por escrito. Escrever abobrinha, mas não tem problema.
porque a abobrinha lembra cenoura, cenoura lembra batata, batata lembra batata da perna lembra chute, chute lembra namorada que deu um chute. É livre associação de ideias. Freud usou isso na terapia. Jung usava na terapia a livre associação de ideias. Então, o que a gente faz na primeira etapa, primeiro ir para o corpo, pela respiração. Depois, você está aqui no teu instrumento que escreve, não é a mão que escreve, não é o cérebro que não escreve, então tem que ser você inteiro. Quanto mais você estiver presente no seu isomorfismo, você escreve. Eu acho que um mentor... Não acho nada. Depois de experienciar por 10 dias esse método, nós vamos voltar a conversar. Ok? Ok, É o que eu posso dizer. E o tá bom. Márcio também ia fazer uma pergunta, que desde já eu Eu agradeço. acho, Paulo, eu acho, assim, eu queria fazer uma reflexão, né, que faço dessa tua proposta de trabalho, eu acho muito interessante, porque hoje em dia, né, com esse advento aí desse massacre tecnológico, né, que nós vivemos, as pessoas perderam o hábito de usar o lápis, a caneta e o papel para escrever. Né? Estamos muito habituados aos teclados. Né? Então, em especial, eu, falar de mim, né? Nessa minha fase, né? Afastado há tempos vamos dizer, do exato ambiente escolar. Né? Eu, mais recentemente, quando tive, por exemplo, oportunidade para fazer uma prova para uma especialização, em que eu tive que usar a caneta e o papel, eu senti dificuldade. Né? Sim, sim. Então, eu acho que hoje, talvez até eu poderia me reportar para a juventude também, que ela hoje também sofra com isso. Né, Paulo? Não sei, você que está no ambiente aí de professor, tudo isso, eu não sei quem mais aqui também atua no ambiente educacional, exatamente, né, como professor, até onde que é percebido isso, essa dificuldade, né? Enfim, todas as etapas da vida hoje em dia, com essa tecnologia toda, com essa onda aí da tecnologia dos teclados para escrever, se escreve muito no WhatsApp, se escreve muito no computador, e agora o WhatsApp já não é nem escrever mais, agora é o áudio, né? Agora é o áudio, quer dizer, a Manda o comunicação emoji e já respondeu. oral. Então, quer dizer, esse exercício que você propõe, eu acho que é muito importante nesse sentido de haver um resgate dessa questão da escrita, propriamente dito, e é claro, aí com esse incremento aí da escrita livre, da escrita mais solta, mais à vontade, essencial, né, como se chama. Obrigado. O essencial vem da ideia de um ser essencial que nós somos, o ser essencial que nos habita, nos insufla, né? Pela respiração, nós somos insuflados, né? O boneco de barro recebe o primeiro sopro, o sopro. E esse sopro a gente leva até o último sopro, até o exalar final. A gente começa com a primeira inspiração e termina com fulano expirou. O resto, para trás e para frente, nós não vamos conversar aqui, tá bom? Para ser prático. Mas agora o Márcio traz uma questão muito interessante, que é o seguinte: na prática, a gente vai descobrir algumas. O escrever com tecla, eu faço poemas, tenho um blog de poemas e tal, etc. O paposnascentes.com, que agora tá sendo reformulado, mas enfim. Então, tem mais de 200 poemas lá, contos, crônicas, essas coisas,
e tem livro. Esse livro, por exemplo, Percurso às Avessas, o Dorvalino é jornalista, Dorvalino Mendes, jornalista, professor universitário, olha o alter ego do autor aí, professor universitário e terapeuta. E ele sofreu como jornalista aquele carinho que um certo período aí foi chamado de anos de chumbo, teve com escritores, com jornalistas, com pessoal da música, artistas em geral. Aqui não tem juízo de valor, não, é história, né? Então, essa história é contada, mas como ela é contada? O narrador ele incorpora poemas do próprio Dorvalino, que ele escreve, e de outros, das menininhas que ele namora, enfim, dos amigos de chope, da historinha lá inventada, e ele divulga a poesia. Agora, a escrita, quando eu comecei a fazer poema, era num cadernão grosso assim, eu só fazia poema escrito com caneta, lápis. Por quê? Porque a conexão neural é outra. A relação com o manuscrito. Hoje, o último livro que eu fiz, o manuscrito foi feito na tecla, né? Mas em geral, começo a escrever manuscrito mesmo, porque foi como eu aprendi. Eu volto às origens. Então, eu incorporo um saber que está nas minhas células, a memória celular vai fazer garrancho, e eu vou escrever à vontade. Isso é a vantagem, viu, Márcio, dessa primeira fase, que é a expressão, e para a garotada, você acentuou muito bem, vai fazer um benefício muito grande. Teclinha, sabe? Tecla começa que dá curvatura. Você não esquece o corpo. Você que fica no computador muito tempo, ele que vai respirar, ele que vai se soltar a musculatura, senão não dorme. Não dorme. O Cláudio Paulo, parece. O Walter está abrindo o microfone e o Cláudio também. A melhor coisa que um parou palestrante, então. um professor tem é isso: receber perguntas. Fala Walter ou Cláudio. Eu queria saber Eu- se é importante a caligrafia, a letra É, nessa escrita. Se ela é. pode ser mais ou menos ilegível. Que quando eu escrevo assim, me vem na intuição, eu vou escrevendo, a letra não sai muito bem. Às vezes nem eu mesmo reconheço o que eu escrevi depois, assim. Ô, Cláudio, quando eu escrevo desse jeito, eu pego aquela garatuja, levo na farmácia e o farmacêutico me dá um monte de remédio. Hum. Porque parece letra de médico, né? Ela não gostou, não. Ela é médica e tal. Eu já vou apanhar hoje. Mas é isso. Então, garatuja, a gente precisa entrar nessa garatuja, porque a garatuja em si nos leva para a infância. Então, uma recordação que eu preciso botar no texto, essas lembranças são celulares, elas são físicas, elas estão aqui na pele. Então, quando você traz para o dedão e faz garrancho, você assumiu a tua infância, tua adolescência, em que a nossa, principalmente, que não era com teclado, não. Era no lápis, na caneta e na borracha. Olha que maravilha de resgate. Não, mas na minha infância tinha, me lembro de livro de caligrafia, que tem aquelas margens, aquelas linhas, tem que copiar, né, o modelo. Do Eu me lembro ponto mais. de vista, Cláudio, já adiantando um pouquinho, do ponto de vista pedagógico, caligrafia é um crime pedagógico, porque a caligrafia tira. Olha, a letra da gente é tão importante, que ela é estudada pela perícia,
né? Então, aquele garrancho sou eu. A minha assinatura, ela mesmo que tenha sido treinada, mas ela é única. Ela é documental, ela é uma prova documental. Então, quando você vai para isso, Cláudio, você está num resgate do ser que você traz para o Expressando agora, a sua maneira de escrever, né? até a maneira de escrever. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, porque vocês fizeram pergunta, eu também tenho direito de fazer uma. É a seguinte: alguém aqui consegue respirar? Tenta aí. No passado, respirar ontem? Nem Dá ontem, para nem amanhã. respirar ontem? Não. Nem ontem, nem Dá para amanhã. respirar amanhã? Mas a gente vive com ansiedade, querendo saber o que vai fazer amanhã. A gente vive com saudosismo. Ah, no meu tempo. Meu tempo é agora, eu respiro agora. Meu tempo é agora. Percebe? Isso nos leva para o não tempo. O único tempo eu só posso respirar. Se eu estiver atento à minha respiração, eu domino qualquer plateia, seja uma mentoria coletiva, seja uma mentoria individual ou de dupla, não importa. Eu vou para um centramento. Isso vale também nas artes marciais. Imagina um sujeito vai fazer um treino, por exemplo, eu vou falar da que eu faço, né? Um, vem um soco na boca do estômago, tsuki, é um nome japonês de um soco no o aikidoka tem que resolver. Primeiro ele tem que estar ali, porque ele não pode sair antes, porque o cara soltou o soco, mas tem tempo de ir buscar, ele desvia o soco. Então eu tenho que estar, vou agir, vou fazer uma esquiva na última hora. A resposta que vai ser dada para vocês, eu não ensaiei, não. Não dá para ensaiar a resposta de uma conversa no nível que nós estamos tendo. Graças a Deus estão vindo essas perguntas, né? E a gente está podendo conversar um pouco, porque aquela slide leva a gente para o campo mental. Mas e o campo total? Onde está o self nisso aí? A minha totalidade. Percebem? Eu tenho trazido para a terapia, juntamente com a arte-terapia, seja escrita expressiva, seja desenho, recorte, colagem, o que seja, enquanto você está ali fazendo, criando, pintando um desenho e tal, ele está entrando na intimidade com ele, que ele não tem mais tempo para fazer isso do lado de fora, na vida cotidiana. Quem tem tempo? Então, você vai estar no presente. Você só consegue fazer respiração agora. Então, se eu estou na respiração, eu estou centrado. Quando vier o Tsuki ou vier o Shomen-uchi, isso eu escrevo aqui no nosso artigo aqui, quando vem o Shomen-uchi, Yokomen-uchi, sei lá, o ataque que for, a vida ataca a gente quando a gente menos espera. O colega de trabalho dá uma mordida no calcanhar e você vai para resposta agressiva. Não. Acolhe, recebe o golpe e convida o sujeito ao repouso. É isso que a gente faz no Aikido. Não reage, a gente age. Isso eu reforcei na aprendizagem do sistema ISO. Não é? Você não deve reagir, você deve agir. Uma postura condutiva, prestadia e condutiva. Se a minha resposta não for automática, eu tenho tempo, eu saio da frente, o soco já não pega mais. É pouquinho, não precisa muito. Uma esquiva pequenininha, os mestres esquivam muito pouco. Você nem vê. Ué, cadê o cara que estava aqui? O mestre mesmo, ele faz assim e você já caiu lá do outro lado. Paulo, nós Oi. estamos na hora de fechar. Ah, perfeito.
Só tem a pergunta do Walter ainda. Ah, tem. A pergunta do Walter é a mais difícil. Ele reservou para agora para eu poder ter o direito de usar. Eu não sei. Na verdade, eu queria trazer uma reflexão, porque se o Paulo se lembra muito bem, existe um livro chamado A Verdade de Cada Um. Né? A Oh, Verdade de Cada Um. Mansur Livro Rosa Júnior. Cruz, Mansur Júnior. Mansur E Júnior. aí, dentro disso que nós ouvimos aqui, né, que vem a minha reflexão, é a realidade de cada um. Né? Aí está o Paulo trazendo uma fala humanizada, uma fala de artista, uma fala de poeta, né? E eu fico aqui nas minhas reflexões de engenharia, me perguntando em que mundo eu estou. Aonde é que eu estou dentro desse contexto todo? Né? Então, eu acho que vale essa reflexão, porque é isso, né? Como o Marcos nos ensina, né? Nós estamos no gosto, no gosto, a gente está no ser ou não ser, né? Então, dentro desse processo todo e dentro dessas múltiplas realidades, né? Eu perguntaria aí uma coisa que está na minha cabeça de engenheiro, estamos sendo atropelados pela tecnologia, né? É uma coisa que, por exemplo, dentro da minha prática e dentro da minha profissão, vamos dizer, eu estou acabando me rendendo. E as coisas estão absolutamente aceleradas. E tem uma palavra que é uma palavra-chave dentro desse contexto, que é disrupção. Né? Então, eu perguntaria ao Paulo, né, qual é a sua visão disruptiva para essa atividade tua, tendo uma inteligência artificial aí que vai tomando conta de todos nós. Né? Então, Eu fica a diria, pergunta. meu caro irmão Walter, eu diria que o ser essencial, o ser que é tão livre, mas tão livre, que ele é disruptivo. E para a gente confrontar, que é preciso confrontar isso que está acontecendo, né? É preciso confrontar, é preciso dizer que há alternativas. E eu acredito que, se nós chegamos nesse nível de descentramento, nós temos, já está em nós, e principalmente nós mais velhos, mais velhos não, jovens há mais tempo, mais vividos, a gente viveu a época de escrever, então a gente tem que mostrar que essas coisas existem e que o respeito existe, né? Respeito é respectum, vem do peito, vem do coração. A gente tem que viver mais a amorosidade, senão a gente sai batendo em todo mundo. E não pode, percebe? Então, eu acho que isso que você está fazendo foi uma reflexão. A minha reflexão é que só tem uma saída: conhecereis a verdade, né? E a verdade de cada um precisa de diálogo, porque João Mansur Júnior escreveu aquele livro que tu leste e eu li também, A Verdade de Cada Um, mostrando a relatividade dos pontos de vista. Porém, há um nível, no nível do coração, nós somos um. Dá para dialogar, dependendo da maneira com que eu fale, e aí é o domínio da língua falada também, dependendo da maneira que eu fale, eu posso dizer uma coisa até muito dura, mas ela vai com um amor, que é o sujeito. Já experimentaram brigar com o neto? Avô faz isso com o neto, né? Quando era filho, não, a gente era durão, tinha que dominar, mas geralmente, quando vira avô, você fala com o neto de um lugar que é puro coração. E aí ele vai brigar com o avô, é difícil o neto brigar com o avô. Por quê? Porque essa é uma comunicação de um outro nível, meus caros. Por que será que o tempo... Exatamente no tempo das inteligências artificiais. Recebemos, a produção está me dando aqui uma pergunta que ela poderia fazer, mas vamos responder a pergunta da doutora Maria Ângela. Por que será que no tempo da inteligência artificial está sendo o tempo
de maior violência. Por que será? Como é que essa inteligência artificial e tecnologias também está sobrando tempo para o sujeito ir para o ser essencial, respirar, ficar no aqui e agora pela respiração? Está sobrando esse tempo? É aí que nós entramos como mentor, como educador, como terapeuta, como palestrante, para trazer isso de volta. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou diante de vários mentores que têm trabalhado com organizações. Não é muito minha praia, mas eu estou. Tem aí meus dados, telefone, e-mail, etc. Isso a gente deixa. Eu estou pronto para levar isso aí para qualquer organização, para qualquer grupamento de pessoas, dirigentes, quem for. Então, eu estou incorporando isso no meu jeito de fazer mentoria. Estou fazendo um casamento do que eu aprendi no Instituto Olos, né, sobre isomorfismo, e trazendo para a minha área, que é a área de olhar texto. Eu agradeço muito a atenção de vocês, de coração. Muito obrigado. Fazer pergunta é a maior homenagem que pode existir a quem vem aqui ficar com a palavra. Nós distribuímos a palavra livremente. Quem quis participar, participou. Agradeço muito a atenção de todos. Namastê. Namastê, tudo de bom. Olha, muito obrigado, Paulo. Valeu a pena, né? Valeu a pena mesmo. Eu vou divulgar o vídeo depois para o pessoal poder recuperar um pouquinho isso, tá? Achei muito legal, muito bacana. Eu vou distribuir também lá no grupo o PowerPoint, tá? E a gente está à disposição, e o Paulo também deve ser colocado à disposição, né? Foi maravilhoso, foi fantástico, gente. Tá bom? Muito Se quiser obrigado, botar então. lá no final do PowerPoint contatos, telefone, e-mail, à vontade, por favor. Tá bom. Tá legal. Valeu, gente. Valeu. Boa Um noite. abraço. Tchau, tchau. Um abraço.